Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje para mais um encontro de análise do Evangelho, de uma proposta espírita em torno do tema Missão dos Espíritas. Um tema que está contido no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. É a segunda mensagem desse capítulo, e essa mensagem ela é assinada pelo espírito de Erasto, na cidade de Paris, em 1863. Uma lição que nos toca profundamente. Ela nos toca profundamente porque ela vem trazer para nós algo muito especial sobre a nossa responsabilidade. Quando nós formos analisar o tema, e a gente, a partir dessa análise, pesquisamos várias obras, nós chegamos à conclusão que quando nós falamos de missão dos espíritas, nós inevitavelmente temos que nos reportar à missão do espiritismo. A missão dos espíritas e a missão do espiritismo são duas coisas que se confundem, são duas coisas que estão intimamente relacionadas. Porque no livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo 38, existe um parágrafo muito significativo, que nos diz que o espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador de consciências. É um processo libertador de consciências. Quando nos coloca um processo, nos leva invariavelmente a refletir que todo o processo demanda tempo. Então, doutrina espírita é, acima de tudo, uma escola da qual nós vamos demandar algum tempo, a fim de que, pouco em pouco, ela entre para dentro de nós. Nós possamos, a partir de determinado tempo evolutivo de exercício dos princípios espíritas, poder apreender todas as lições que essa doutrina espírita traz para as nossas vidas. Então, toda vez que nós nos modificamos pela proposta espírita, o espiritismo está cumprindo a sua missão. Porque se a missão do espiritismo é libertar consciências, a partir do momento em que ela está libertando a minha consciência, ela está cumprindo com a sua finalidade. E a partir dessa libertação da minha consciência, eu passo a adentrar uma escola, eu passo a identificar a minha missão. Então a doutrina espírita é, antes de tudo, um agente facilitador para que cada um de nós identifiquemos a nossa própria missão. A missão do espiritismo, portanto, é fazer com que você identifique a sua missão. É fazer com que você identifique o seu planejamento reencarnatório. O porquê que você está aqui. Qual que é o propósito das suas ações. Então a doutrina espírita ela é esse suporte que nos indica as nossas realidades espirituais. Nos indica aquilo que nós temos que fazer enquanto propostas evolutivas. Isso é muito importante porque esses ensinamentos, eles fazem que nós possamos refletir e possamos, a partir dessa reflexão madura, porque o Espiritismo se assenta em bases racionais, nós passemos a trazer a responsabilidade para nós, de todos os acontecimentos. Porque a partir do momento em que eu identifico a minha missão, eu trago para mim uma responsabilidade dentro daquela finalidade que agora eu já não posso alegar desconhecimento. Porque muitas pessoas, elas vivem, elas andam pelo mundo se perguntando do propósito das suas ações, do propósito das suas existências. O Espiritismo te fornece elementos a fim de que você possa identificar esses propósitos. Só que não basta essa identificação. Não basta essa identificação. É preciso assumi-la.
É preciso com que nós assumamos essa responsabilidade, que nós possamos trazer para nós essa missão e encará-las com seriedade. Então, o Espiritismo, a partir do momento em que ele cumpre a sua finalidade, ele desperta a nossa responsabilidade para a missão que todos nós somos encarregados antes de reencarnar. Essa missão, portanto, nos traz responsabilidades, que hoje não mais eu as transfiro para o líder religioso. Eu jamais a transfiro para o pastor da igreja evangélica, eu já não transfiro essa responsabilidade de salvação para a mão do padre, eu já não transfiro mais essa responsabilidade de salvação para a mão do palestrante espírita, porque até muito tempo na história do pensamento religioso, nós compreendíamos a salvação como algo muito fácil. Porque antigamente nós transferíamos a nossa salvação, entre aspas, aí, espiritual, para a mão dos sacerdotes, para a mão dos condutores. E enquanto nós fazemos essa transferência, nós nos relaxamos, espiritualmente falando. O Espiritismo, então, vem quebrar esse paradigma religioso que nos levou, durante muitos séculos, a um estado de acomodação espiritual. Porque do ponto de vista espiritual, nós somos acomodados. Nós podemos não ser acomodados do ponto de vista material, que nós estamos a todo momento correndo atrás. Mas para os compromissos espirituais, sempre nós racionalizamos antes de nos entregar a determinado labor, alegando, imperícia para tal realização. Então, a racionalização ante todas as nossas experiências é algo que nos impede imensamente de cumprir as nossas responsabilidades enquanto espíritas. É preciso que nós assumamos essas responsabilidades e passemos a não mais transferir, porque hoje o condutor da sua embarcação não é mais o líder religioso, é você, com as suas experiências, é você com a sua luta diária que vai ser capaz de proporcionar para você uma felicidade futura. Então, a doutrina espírita, ela nos apresenta essa quebra de paradigmas, nos tira desse comodismo milenar que muitas vezes toma conta de nós na atualidade, pelo fato dos princípios espiritistas ainda não terem encontrado guarida nos nossos corações. Porque não é porque nós falamos da boca para fora que somos espíritas, que nós somos espíritas de fato, de coração. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim: eu sou espírita não praticante. Isso não tem sentido nenhum. Porque se o espiritismo foi feito para que você pratique, se você não pratica, então você não é espiritismo, não é espírita. A prática do espiritismo não significa perfeição moral. Allan Kardec já tivera a oportunidade de nos alertar quanto a isso, quando ele nos fala que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele empreende em domar as suas inclinações infelizes. Então, não é porque você se tornou espírita que você vai deixar de errar. Não é porque você tornou espírita que você vai virar santo da noite para o dia. Eu até pensei, em determinado momento inicial, quando eu comecei a me interessar pelos postulados espíritas, que eu poderia sim virar Francisco de Assis na semana seguinte. Então eu comecei com determinadas práticas, com determinados comportamentos, que depois eu fui perceber que eles eram frutos do meu próprio orgulho. Meu próprio orgulho de não obedecer uma ordem universal de que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então o Espiritismo não nos proíbe nada e não nos pede santidade, mas ele espera tudo de nós. Ele espera tudo de nós. Ele espera que eu seja nobre, ele espera que eu seja capaz e propenso ao perdão, ele espera tudo de nós. Então se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. E a espiritualidade me deu uma lição muito grande nesse sentido. Eu já contei essa experiência aqui, mas vale a pena repeti-la, porque foi uma informação que a espiritualidade me deu assim direta.
Quando eu me interessei pela doutrina espírita, em que minha mãe já estava inserida no movimento, mas sempre que ela me levava para a casa espírita, eu ficava do lado de fora. Eu ficava do lado de fora, geralmente, olhando por entre a janela. E minha mãe sempre frustrada de não me conseguir colocar dentro da casa espírita, né? Mas eu sempre participei dos cultos do Evangelho no Lar, e eu admirava muito Divaldo Franco, Raul Teixeira, toda a eloquência que esses oradores famosos no Brasil inteiro tinham ao expor as ideias espíritas, né? E eu ficava assistindo os vídeos, eu falava assim, nossa, um dia, né, eu queria também falar com tamanha clareza, porque se a doutrina espírita me fez tão bem, eu acho que eu também posso contribuir para que ela faça bem para outras pessoas. Sempre tive essa vontade, só que sempre fui muito tímido. Então existia aí um problema. A vontade, né, de expor os postulados que por hora já me banhavam, e a dificuldade, a inibição pelo fato da minha timidez, que se reuniam 5 pessoas, eu já travava, não conseguia falar mais nada, né? E um dia eu criei coragem, minha mãe frequentava o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, era do departamento de estudo, que fica ali na rua, no bairro Esplanada, e aí eu falei assim, mãe, você poderia me dar uma oportunidade de falar lá a doutrina espírita, sobre os princípios espíritas, fazer uma palestra? Aí minha mãe falou assim, não vou te dar oportunidade, não, você vai me passar vergonha, né? E aí eu falei assim, não, mas a senhora não gosta tanto dos meus comentários do Evangelho no Lar? Ela gosta, mas, né, se prepara um pouco mais. Você não acha que você tem que se preparar um pouco mais? Eu não, mas se a senhora gosta, eu já estou pronto. Me põe lá que eu consigo fazer. E aí ela falou assim, então eu vou te pôr no último domingo do mês, para você ter um mês inteiro para se preparar. Então você não vai ter desculpa de chegar lá e não se apresentar bem. E aí o que aconteceu? Nesse intervalo, eu fiquei muito preocupado com condições morais de ter que falar. Falei assim, nossa senhora, eu vou falar, né? Então na época eu ainda comia carne, parei de comer carne, né? Parei de assistir televisão, fiquei assim um monge durante um mês, e aí esquecendo o estudo, deixando o estudo de lado. E aí minha mãe sempre chegava e me questionava a respeito, você não está estudando? Eu, não mãe, amanhã eu estudo. Ele chegava no dia seguinte e perguntava, você está estudando? Não mãe, amanhã eu estudo. E esse dia nunca chegava, e eu tinha que apresentar no domingo, já era sexta. Minha mãe, menino, não te vi ainda abrindo um livro para estudar. Aí eu falei assim, mãe, não se preocupa não, que amanhã eu estudo. No sábado eu pego o dia inteiro para estudar e falo no domingo. É só 30 minutos, não se preocupa não. E aí, peguei, estudei e fui falar para frente do espelho. Peguei uma escova de cabelo, aqui, ó, como microfone, fui apresentar, liguei o cronômetro, tinha que falar 30 minutos, né? Falei, já era 10 horas da noite, eu falei para frente do espelho, o cronômetro deu 15 minutos. Eu falei, não é possível, já estou cansado, falei tudo que tinha para falar. Em 15 minutos, não é possível que esse relógio vai me atrapalhar, né? E aí eu fui, comecei a remexer de novo o tema, falei novamente, deu 25 minutos. Eu falei assim, não, com 5 minutos se eu acabar mais cedo, ninguém percebe, eu saio e está tudo bem. E aí eu fui, na manhã seguinte, apresentar aquilo que eu tinha preparado. Muito mal, por sinal. Cheguei lá, né, não consegui falar nada, simplesmente. Não consegui falar nada, eu só pedi desculpa. Não vou conseguir falar, estou muito nervoso, peço perdão a todos os senhores e senhoras, porque na manhã de hoje eu não vou conseguir falar. Desci, minha mãe já tinha experiência com oratória, subiu, completou a fala para mim, né? E ainda vem aqueles companheiros, ser desolado, sentado, vem te dar uma tapinha nas costas, foi bom, se preocupa não, continua, né? Mas o que foi a mensagem por trás dessa experiência minha? Qual que foi a mensagem que a espiritualidade me disse? Não queira se colocar na condição de médico. Não queira se colocar na condição de médico tratando doente. Se coloque na condição de doente em busca do remédio. Ficou bem claro essa mensagem da espiritualidade para mim. Porque enquanto eu estava me preocupando com condições morais, eu estava me preocupando com aquele ar de superioridade ao apresentar determinada ideia para as pessoas. No fundo era orgulho. Então o autoconhecimento nos
a experiência que nos traz autoconhecimento, nos proporciona até identificar a motivação do que está me levando a fazer o que eu estou fazendo. Eu percebi que naquele momento era orgulho. Então falei assim, não tenho que preocupar tanto com questões morais, não, eu não preciso relaxar também. Mas eu tenho que dar salto de acordo com o que minha perna me proporciona fazer, dar. Então, na segunda palestra já foi tudo bem e tal, e a espiritualidade me passou o recado, eu entendi bem. Portanto, a doutrina espírita, ela não nos exige perfeição, mas ela nos exige esforço de a cada dia fazer um trabalho de introspecção, avaliando a motivação das nossas ações. Isso a doutrina espírita nos deixa bem claro na consciência de cada um. Ela entrega a nossa responsabilidade para a nossa própria consciência, porque a consciência ela já despertou. E a partir desse despertar, eu começo a encarar a vida com outra motivação. Eu passo a ter uma nova vida. A vida do homem consciente é a vida daquele homem novo que deixou para trás um homem velho. Então, eu tenho novas alegrias, eu tenho muitas vezes novas amizades, eu tenho novas preferências, porque a consciência já te proporcionou um outro momento evolutivo. Esse momento evolutivo que se inicia, ele parte de um despertar inicial propiciado pelos ensinamentos espíritas. Então, essa condição é muito importante para que nós saiamos do nosso automatismo religioso. Automatismo religioso. O que é automatismo religioso? Eu venho na casa espírita, eu vou na igreja uma vez por semana. E eu acho que eu indo lá e tomando a hóstia, né, tomando o passe na casa espírita, eu vou estar cumprindo o meu compromisso com Deus. Não, já fui na terça-feira no Jesus de Nazaré e tomei o passe, pronto. Minha obrigação para com Deus está cumprida. Está cumprida. E aí, fora daqui, sou totalmente diferente de que quando aqui entrei. Quer dizer, o templo do cristão é o mundo. O templo do cristão é o mundo. Aqui na casa espírita, é onde a gente tem a oportunidade de viver menos o cristianismo. De viver menos o cristianismo. A oportunidade que nós temos de viver mais o cristianismo é no mundo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, deixa eu ir lá na casa espírita para mim ter o meu momento de prática cristã. Não. A casa espírita é um momento em que você vai pegar o combustível, para que você vai pegar o alento, para que muitas vezes você vai ali para recobrar as suas energias, para que você possa ter a prática cristã fora daqui. Porque tratar bem quem te trata bem, aqui geralmente é todo mundo meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, vem cá, me dá um abraço, né? Então você ser fraterno em um ambiente fraterno, que mérito você terá? Jesus, ele diz isso, ele fala assim, se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Então, a casa espírita é um lugar em que nós vamos pegar combustível, né? É como um posto de gasolina. Você vai no posto de gasolina, abastece o carro e fica rodando ali até a gasolina acabar para você abastecer de novo? Não, você abastece o carro e sai para o mundo. É essa compreensão que nós temos que ter, a fim de que nós possamos nos tornar agentes transformadores da sociedade, independente do ambiente que a gente se encontre, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar. Eu passo a ser aquela candeia que Jesus nos apresenta na parábola da candeia. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então isso é muito importante, a fim de que nós compreendamos a nossa missão de espírita, que é uma missão diferente de um religioso convencional. Porque a doutrina espírita não nos apresenta os dogmas que a teologia tradicional nos apresenta. Ela nos apresenta uma proposta educativa de renovação interior,
de renovação interior. E essa renovação interior atinge e beneficia primeiramente a nós, e depois aqueles que nos cercam. E isso nos tira de um comodismo muito grande, um comodismo que talvez seja a causa de todos os nossos padecimentos. Todos os nossos padecimentos. Porque ele nasce do egoísmo. Pergunta 913, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: de todas as moléstias da alma, de todos os vícios, qual deles é o mais insidioso? Em outras palavras, ele estava perguntando, de todos os defeitos, qual deles é o pior? E a espiritualidade, entre outras muitas coisas, responde: o egoísmo, porque dele se deriva todos os outros males. Então, a causa de todos os nossos padecimentos, nós podemos identificar como tendo origem no nosso egoísmo. O nosso egoísmo que sempre nos leva a uma condição mais cômoda, uma condição mais confortável. E as religiões, de uma maneira geral, tiveram ao longo da história incentivando isso. Então é um vício reforçado pelo nosso psiquismo através de várias escolas religiosas que nos ensinaram assim. Então, sair desse comodismo é sair dos nossos padecimentos, já que o egoísmo é a causa de todos os nossos males. Se os senhores e as senhoras estão sentados aí na cadeira que vocês estão, durante 1 hora, vocês vão ficar confortável. Durante 1, até mesmo 2 horas. Mas se passar 5 horas, vocês continuarem sentados dessa forma, se passarem um dia inteiro sentados aí, vai começar a te incomodar. E você vai ter que levantar. Esse é o papel da dor nas nossas vidas. Quando nós não nos antecipamos às informações que a espiritualidade nos traz de melhoria íntima. Aí vem a dor para que você saia do comodismo. Por isso que a dor sempre tem um recado renovador para nós. Então é aquela historinha que o cara foi abastecer o carro, chegou lá no posto, aí tinha um cachorro deitado chorando. Ele vira para o frentista, que o cachorro chorava e uivava, e ele pergunta assim: por que aquele cachorro está deitado ali naquele canto chorando daquele jeito? E o frentista responde: porque ele está deitado sobre um prego. Aí ele fica mais perplexo ainda e pergunta: mas por que esse idiota desse cachorro não levanta desse prego? E o frentista muito sabiamente responde: porque ele está chorando, porque o prego está incomodando ao ponto dele chorar. Quando o prego incomodar ao ponto dele levantar, ele levanta. Ninguém está prendendo ele ali. Nós também somos assim. A humanidade está assentada sobre um prego que se chama egoísmo. E não levanta porque não sai do comodismo, não assume o papel que lhe cabe na construção desse reino de Deus. Muitas vezes fica esperando um missionário vir para mudar o quadro social de desigualdade, fica esperando um missionário para reencarnar, para mudar um quadro da saúde, e jamais se pergunta na frente do espelho, como o apóstolo Paulo pergunta para Jesus: Senhor, que queres tu que eu faça? Qual que é o meu papel na responsabilidade social, na responsabilidade de ser um transformador, de ser um agente transformador? A doutrina espírita simplesmente coloca essa responsabilidade na sua mão. Ela coloca essa responsabilidade na sua mão. E a partir do momento em que nós nos compenetramos disso, nós passamos a valorizar aquilo que é mais essencial. Então, na verdade, o recuo ante o trabalho alegando imperfeição moral, na verdade, é um orgulho, é um comodismo tácito ali, dominando você. Nada pode nos deter ante a entrega de renovação interior através do trabalho no bem. Se eu fosse esperar ser perfeito para fazer o que eu faço, ia demorar. E eu não ia chegar lá, porque fazer o trabalho é o caminho. Então é a mesma coisa de você querer chegar a determinado destino sem passar pelo caminho. O trabalho é o caminho.
Você quer chegar no final do seu destino sem passar pelo caminho? Não. É preciso trabalhar, é preciso deixar um pouco a cobrança excessiva de lado e fazer aquilo que lhe cabe dentro do seu nível evolutivo. Todos nós somos capazes de levar o bem a alguém, né? E de, a partir desse momento, burilar ou iluminar aspectos da nossa alma até então obscuros. E ele prossegue: aprender, porque nós também precisamos de estudar para poder identificar o que está me levando a trabalhar. Não é simplesmente também trabalhar sem entender a significação real daquilo que você está fazendo, né? Porque também você pode passar uma vida inteira dentro de uma assistência social de uma casa espírita e pouca coisa acumular em sentido evolutivo, porque você não deixou, você não teve a abertura que o conhecimento proporciona, a fim de que você pudesse se sensibilizar no contato com o outro, tendo explicações racionais dos benefícios de cada ato. Só o conhecimento leva ao autoconhecimento, tá? Aliás, o autoconhecimento é um dos aspectos daquilo que a gente chama de conhecimento. Então, aprender é fundamental, sofrer também. Às vezes eu falo assim: o Espiritismo faz culto ao sofrimento? Não, o Espiritismo não faz culto ao sofrimento, mas ele apresenta a dor como um aspecto fundamental de nós podermos nos desvencilhar das nossas imperfeições, das nossas amarras. E por quê? Por quê? Porque a dor, o sofrimento, ela muitas vezes tem uma característica de sensibilizar-nos, de nos sensibilizar. Quando você passa por determinadas experiências amargas, é como se fosse uma cirurgia moral que você faz. Você se torna mais leve a partir daquele sofrimento, quando você entende principalmente a mensagem que aquela experiência te trouxe. Porque toda experiência possui alguma significação que transcende a própria experiência. Esse significado que transcende a própria experiência nos leva a identificar as causas e a finalidade da experiência. Na dor não é diferente. A dor que sempre traz um agente, um elemento que transcende a própria dor, ela sempre nos traz uma possibilidade de identificar a mensagem por trás daquela experiência dolorosa, a partir da qual a gente pode identificar a causa ou pode identificar a finalidade daquilo ali em nossas vidas, né? Rubem Alves tem até um livro, né? O escritor Rubem Alves, um livro cujo título é muito emblemático, que ele diz assim, que ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. Todo mundo aqui sabe como a pérola é produzida pela natureza, né? É um cisco que entra ali para dentro da ostra, e aquele cisco, ele machuca a ostra internamente. Aquela ferida se torna um coágulo. Aquele coágulo vai endurecendo, vai se solidificando cada vez mais, e com o passar dos anos acaba por se transformar em uma pérola. A simbologia da ostra, portanto, nos traz uma mensagem muito interessante no sentido dessa reflexão sobre o sofrimento, né? Porque o papel da dor, o papel da expiação das nossas vidas é sofrer e com o sofrimento poder colocar para fora as nossas predisposições boas. As nossas predisposições boas. É pegar a amargura e fazer daquilo um grande bem. Ostra feliz não faz pérola, porque muitas vezes a pessoa na felicidade, a pessoa na alegria, ela se esquece do fundamental, ela se esquece do essencial. Às vezes a dor chega convidando a reflexão. Então isso é muito importante. Dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo. E tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação.
Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. Olha só, o suor do trabalho confere experiência. E tem uma frase que diz que a gente só pode evoluir por desidratação. A gente só pode evoluir por desidratação. Ou você vai suar ou você vai chorar. Então é só, vamos dizer assim, por desidratação que a gente evolui. Essa frase eu acho muito significativa, porque você não escolhe, se você não escolher o suor, que é o trabalho de renovação, que é a busca incessante, fatalmente você vai chorar, você vai entrar em um caminho contrário àquilo que as leis de Deus estabelecem para seu próprio aprimoramento. Então o suor do trabalho confere experiência. Um aluno que fica na faculdade por 4 anos, sem, nesse percurso, estagiar, ele chega muito cru no mercado de trabalho. Ele precisa estagiar. O estágio é o que vai conferir para ele experiência. Porque se ele sai da teoria, quando ele está cheio de informações e vai direto para a prática, ele encontra um outro mundo. Ele encontra um outro universo. Então é preciso mesclar teoria e prática e ir fazendo à medida das nossas possibilidades. A lágrima de aflição muitas vezes acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, ninguém conseguiria entesourar a compreensão e o discernimento. Olha só, se não fosse a prova, ninguém conseguiria entesourar a compreensão e o discernimento. Isso aqui é muito interessante para a gente refletir. Porque a provação ela é indispensável para que a gente aclare os nossos raciocínios, para que nós possamos iluminar a nossa compreensão da vida. A nossa compreensão da vida. Porque todos nós temos um propósito reencarnatório. Todos nós escolhemos as nossas provas antes de reencarnar. E aí tem uma pergunta que explica muito bem, que joga luz nessa informação. É uma pergunta que está contida no Livro dos Espíritos, cujo número é 260. Pergunta 260 do Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim: já que o espírito escolhe a aprovação que ele vai ter que passar, como pode um espírito escolher reencarnar em meio de gente de má vida? Como que eu posso reencarnar em um meio adverso, em um meio complicado, já que foi dado a mim escolher o meio que eu vou reencarnar? Muita ignorância da minha parte, É escolher reencarnar lá no Oriente Médio, onde estão estourando bomba para cima e para baixo. Aí a espiritualidade pergunta mais ou menos isso. E a resposta é muito importante, porque diz para nós o seguinte, que o espírito ele necessita reencarnar em meio que vai provar as suas qualidades morais, que vai provar a sua nova proposta de vida. Então, um espírito que é dado ao roubo, ao furto, em determinada existência, e ele chega no plano espiritual, se arrepende e quer modificar as predisposições íntimas, fatalmente, ou muitas das vezes, ele vai pedir para reencarnar junto a pessoas que são habituadas ao furto, que são habituadas ao estelionato, a passar os outros para trás, a fim de que naquela provação ele possa solidificar em si a sua nova proposta de vida. Então é difícil, mas é o nosso cadinho evolutivo, é aquilo que a gente precisa passar para garantir as nossas qualidades morais, porque teoria e prática nem sempre caminham juntas. Para a pessoa ser capaz de perdoar, ela precisa ser ofendida. Para a pessoa se dizer paciente, ela precisa de alguém que teste aquela paciência, entende? Então, sempre para que a nossa luz possa brilhar, precisa haver sombra em torno. É mais ou menos assim. Se você liga as luzes desse salão
ao sol do meio-dia, pouco impacto a luz desse salão vai fazer. Agora, se você ligar à noite, ela ilumina. Então é mais ou menos assim. Para que as nossas virtudes elas possam ser construídas, é preciso a diversidade. Para que eu possa, vamos dizer assim, desenvolver em mim paciência, é preciso com que venha um Zé Mané pisar no meu calo. Sabe, é preciso que venha um Zé Mané pisar no meu calo. É mais ou menos assim. Porque eu posso falar aqui que eu sou paciente, vocês me darem um voto de confiança e acreditar. Mas eu só vou provar para vocês que eu sou paciente quando vir algum de vocês e me testar nisso. É a experiência mostrando quem eu realmente sou. Eu posso muito bem falar que eu sou capaz de perdoar, até vir alguma ação de outrem para que eu prove que eu sou capaz de perdoar. Esses são os nossos professores, muitas vezes, os nossos professores de virtudes. Alguns deles têm PhD, né? E alguns deles têm especialização, têm mestrado, têm doutorado, porque vem nos exigir muito, mas Deus nunca põe uma cruz mais pesada do que os nossos ombros podem suportar, né? E aí, continuando a lição, Emmanuel comenta: nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Isso aqui é muito interessante. Os erros nos ensinam a indulgência, porque muitas vezes você estava habituado a errar em determinado ponto da vida. Você supera aquilo. Quando você vê alguém errando naquele ponto que você um dia já errou, que você também um dia já errou, você olha com um olhar mais misericordioso. Você olha com mais indulgência. Porque você olha e observa assim: poxa, eu já passei por aí. Eu já passei por aí. E aí você se compadece do outro. Em vez de atirar a pedra dos nossos julgamentos, nós estendemos a mão. Então o erro é fundamental para que eu desenvolva também o espírito de indulgência. É isso que o benfeitor está dizendo aqui. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, sê fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Porque, aliás, o esmorecimento, ele é muito comum na nossa realidade. A gente começa a trabalhar e, estranhamente, depois de algum tempo, parece que a nossa motivação no trabalho vai caindo. Estranhamente vai caindo. Quando Jesus transforma água em vinho, nas bodas de Canaã, ele tem uma mensagem muito significativa por trás da letra. Que ele estava participando de uma grande festa. Geralmente essa grande festa ela pode ser simbolizada pelos nossos encontros iniciais com a doutrina espírita, por exemplo. A gente chega e fala: nossa, que lógica que essa doutrina apresenta. E aí a gente entra em festa. E aí essa festa está sendo regada. Aí o vinho de vez em quando acaba, sabe? O vinho acaba, ou seja, aquela empolgação inicial, ela vai esmorecendo. Quando Jesus no Evangelho transforma água em vinho, ele está simbolizando para nós que a festa não pode parar. Que por mais que nós encontremos nas nossas disposições íntimas momentos de desfalecimento, nós jamais devemos perder o entusiasmo de continuar dentro daquela proposta, sempre procurando nos renovar, sempre procurando transformar a água em vinho. Essa água em vinho faz parte da nossa intimidade, porque o esmorecimento é quando o vinho acaba. E aí você precisa transformar a água em vinho. E aí você tem outra motivação. Entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego, entheos, se não me engano, que significa Deus dentro. Então quem é entusiasmado é aquele que tem Deus na própria intimidade. E aí Emmanuel encerra o seguinte: não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz por dentro de ti.
Não espere o descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de si. Então, assim, é preciso a gente construir a paz, a fim de que as nossas ações também não estejam representando alguma espécie de fuga. Então, às vezes a pessoa está com um problema, corre daquele problema a título de angariar essa paz externa. Não é o caminho. Buda, um grande missionário da Índia, cujo nome é Siddhartha Gautama, ele diz o seguinte: você pode procurar a paz em qualquer lugar, mas só vai encontrá-la na realidade da qual você está fugindo. Então, muitas vezes a gente tem um problema para resolver e a gente acha que a nossa paz está em fugir daquele problema. E muitas vezes a paz está no enfrentamento e na resolução do problema. Até quando a gente vai fugir? Porque problema é uma coisa que nos acompanha sempre, faz parte de nós. A gente jamais tem um problema que é do outro. Todo problema, é relativamente nosso. Então, essa paz é construção íntima. E Emmanuel encerra o seguinte: haja o que houver, não te interrompas na tarefa de execução para ouvir o sarcasmo ou a censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando que a cada momento, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Então, com isso, a gente caminha para os minutos finais, dentro dessa fala de Jesus, quando Ele nos apresenta que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Que tipo de fruto a gente está produzindo? Essa tem que ser a pergunta fundamental dos espíritas. Se a árvore é reconhecida pelos frutos, deixa eu observar os frutos que eu estou produzindo. Isso vai fazer com que eu possa deduzir muito da minha realidade íntima. E não fugir à provação, não fugir aos enfrentamentos, porque o espírita, ele é, acima de tudo, marcado pela coragem da nova fé. Marcado pela transformação moral e pelo esforço que ele empreende para que possa haver essa transformação das suas imperfeições em virtudes. Eu agradeço a paciência de vocês, desejo a todos muita paz e até uma próxima oportunidade.